Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje no desenho de instalações elétricas. Nas instalações elétricas, o que a gente precisa prever? Normalmente a gente tem as plantas baixas com a representação dos pontos de energia nas tomadas, ou seja, os fios fase, neutro, terra, retorno, etc. E, no caso de construção nova, indicar detalhes da entrada do circuito. Nós podemos prever elevações, vistas laterais, quando necessário, os esquemas unifilares e outros que se façam necessários, detalhes de montagem, quando necessário também, quadro de cargas e quadro de previsão de cargas, legenda, memorial descritivo, especificações técnicas, memória de cálculo, ou seja, dimensionamento de condutores, eletrodutos e proteções. Nós temos aqui um exemplo de planta elétrica, de instalação elétrica bastante completo. Então a gente tem uma representação em planta, um quadro de previsão de cargas, o quadro de cargas. Nós temos um diagrama unifilar, notas, legenda de simbologia e legenda geral do projeto. Para a gente fazer um projeto de instalações elétricas, a gente precisa prever preparação de plantas baixas, onde nós vamos lançar a distribuição dos circuitos. Vamos ter que fazer o quadro de previsão de cargas, desenho dos pontos de utilização, localização do quadro de disjuntores, antigamente chamado de quadro de luz, desenho das tubulações, divisão das cargas e circuitos terminais, ou seja, circuitos que vão ser para tomadas, para iluminação, para tomadas específicas, traçado das fiações dos circuitos terminais, localização do quadro geral e o medidor, desenho das tubulações dos circuitos alimentadores, traçado das fiações dos circuitos alimentadores que vão alimentar o quadro de disjuntores, preparação do diagrama e desenho de detalhes construtivos. Para o dimensionamento, a gente vai ter como objetivo o dimensionamento dos dispositivos de proteção, dos condutores e das tubulações. Para a gente fazer esse dimensionamento, a gente tem que levar em consideração as principais fórmulas que nós vamos estar utilizando. A fórmula de corrente, igual a tensão sobre resistência. A tensão pode ser relacionada de forma semelhante com a resistência vezes a corrente, assim como a gente pode explicitar a resistência em função da corrente e da tensão. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Também podemos relacionar a resistência com corrente ao quadrado, ou também relacionando a tensão com a resistência. Ainda a gente pode explicitar a corrente em função da potência e tensão, a tensão em função também da potência e da corrente. A gente ainda tem também outras fórmulas, certo? Que a gente pode estar considerando em detalhamentos mais adiante. As unidades que nós vamos estar considerando são unidade de corrente elétrica, ampere, tensão elétrica, volt, potência elétrica resistiva. A gente tem também a potência elétrica, considerando a parcela reativa. As outras unidades a gente não vai estar utilizando diretamente. A gente tem a tensão primária, que é a chamada alta tensão, que vem da usina hidrelétrica ou termoelétrica. Chegando a cada quadra ou condomínios, a gente tem transformadores que vão reduzir a tensão para tensão secundária, que pode ser 220 volts ou 110 volts, dependendo da cidade, da região. Nós temos aqui em Florianópolis o padrão 220 volts na rede urbana. Para cada unidade consumidora, cada casa ou apartamento, nós podemos ter uma instalação prevendo uma potência de utilização de até 75.000 watts. Os tipos de fornecimento são tipo A, tipo B e tipo C. O que seria isso? O tipo A é o monofásico, ou seja, a gente tem fornecimento de dois fios, fase e neutro. O neutro sempre vai estar presente e a gente tem uma fase nesse caso. A potência instalada máxima é prevista para 12.000 watts. Tipo B, nós vamos ter três fios, dois fase e um neutro. Tipo C, trifásico, a gente tem quatro fios, três fases e um neutro. Potência instalada a gente vai ter até 75.000 watts. Cada fase vai fornecer energia elétrica independentemente uma da outra, certo? Então a gente consegue uma distribuição melhor das cargas quando necessário. Quando a gente tem uma instalação mais complexa ou que exige bastante,
Então a gente pode solicitar à Celesc instalação de um sistema bifásico ou trifásico, certo? Então a gente vai ter, desde lá do transformador, a gente tem os 3 fios, né, que vem antes com a tensão primária de 69 kV, transformando para 220 volts, e a gente pode ter a instalação de 3, 2 ou uma fase. O mais comum é uma fase, né? Quantidade mínima de pontos de luz. Então a gente tem uma previsão pela norma de pelo menos um ponto de luz no teto para cada recinto, para cada cômodo, comandado por interruptor naturalmente na parede. O que são arandelas? Arandelas são os pontos de luz na parede, certo? Então todas as luzes que são fixadas em parede a gente chama de arandela. A gente tem que ter, quando elas estão no banheiro, elas devem estar distanciadas de no mínimo 60 centímetros do box. Por quê? A questão da umidade, né, pessoal? A gente tem condensação da água na parede, pode escorrer e acabar causando algum curto nas ligações elétricas dessa luminária. Então a gente tem que ter um mínimo de distância para evitar acidente. Ok. Potência mínima de iluminação. Então a gente tem em função da área, né, menor do que 6 metros quadrados, a gente tem um mínimo de 100 watts, certo? Para áreas maiores do que 6 metros quadrados, a gente tem que atribuir um mínimo de 100 watts para os primeiros 6 metros, acrescidos de 60 watts para o aumento de cada 4 metros quadrados inteiros. Esses valores de potência são para os tipos de lâmpadas incandescentes, antigamente, quando foi definido esse padrão. Hoje em dia, naturalmente, a gente pode ter para a mesma iluminância uma potência bastante menor utilizada com lâmpadas LED. Então, uma lâmpada de 9 watts LED ilumina a mesma coisa praticamente de uma lâmpada incandescente de 100 watts. Uma lâmpada de 7 watts LED ilumina praticamente a mesma coisa de uma lâmpada de 60 watts antigamente. A gente tem a tabela de dimensionamento de pontos de luz em relação de potências para tipos diferentes de lâmpadas. Lembrando que essa potência é relativa a lâmpadas incandescentes, fluorescentes e fluorescentes com reatores eletrônicos. Naturalmente a gente tem também as equivalentes LED. Então, para cada quantidade de área, a gente tem então as potências recomendadas de iluminação. As tomadas. As TUGs são chamadas as tomadas de uso geral, que são utilizadas para qualquer tipo de equipamento que tenha potência menor do que 1500 watts. Então a gente utiliza em salas, dormitórios, certo? E a previsão é, para cômodos com área menor do que 6 metros quadrados, a gente tem no mínimo uma tomada. Cômodos com área maior que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Isso é uma regra também um pouco antiga, naturalmente a gente tem mais tomadas, tipicamente em um cômodo. Para salas e dormitórios, a gente tem então a recomendação para as TUGs, ok, em função do perímetro. Cozinhas e copas, uma tomada para cada 3,5 metros de fração de perímetro, independente da área, prevendo no mínimo 3 tomadas de 600 watts. Nas cozinhas e copas a gente tem uma quantidade maior de tomadas. Banheiro, no mínimo uma tomada de 600 watts junto ao lavatório, uma distância mínima de 60 centímetros do box, independentemente da área. Subsolos, varandas, garagens e sótãos, pelo menos uma tomada de 100 watts, independentemente da área. Em garagens é prático deixar pelo menos uma TUG de 600 watts ou mais. Então nós temos aqui a tabela para dimensionamento, em função do perímetro, para cozinha, copa e áreas de serviço. Para ambientes comerciais a gente tem outras regras para quantidade mínimas de tomadas de uso geral. Então em escritórios a gente tem com área menor do que 40 metros quadrados, esse ambiente tem que ter uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro. Uma tomada para cada 4 metros quadrados ou fração de área, certo? A total que resultar em maior número. Escritórios comerciais com área maior do que 40 metros quadrados, 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração de área restante. Em lojas, tomada para cada 30 metros quadrados ou fração de área, não computadas as tomadas destinadas a vitrines e demonstrações de aparelhos. A potência das TUGs nesse caso deverá ser de 200 watts pelo menos. As chamadas TUEs são as tomadas de uso especial. Elas são utilizadas de acordo com o número de aparelhos e também
tem que ter a previsão do tipo de equipamento que vai ser utilizado, se é um ar-condicionado, se é um chuveiro, se é um aquecedor. E o aparelho deve ser instalado no máximo 1,5 m do local previsto para o equipamento ser alimentado. Potências das TOEs é atribuída em função da potência nominal do equipamento a ser alimentado. Se o chuveiro é de 7.000 watts, eu vou atribuir a minha tomada para 7.000 watts. Se é um ar-condicionado de 2.000 watts, eu vou atribuir a minha TOE de acordo com esse ar-condicionado. A gente tem que ter um circuito exclusivo para esse tipo de tomada. No quadro de carga instalada, as TOEs serão identificados pelo nome do aparelho que se destinam, sendo computados pela potência nominal do aparelho, e o fio mínimo é de 2,5 mm² de bitola. O condutor de aterramento, o famoso terra, é obrigatório para todas as tomadas, inclusive luminárias. Então, para preenchimento do quadro de previsão de cargas, a gente precisa considerar o que? A quantidade, localização, a potência de todos os pontos de consumo de energia elétrica da instalação. Então eu preciso identificar sala, quarto, banheiro, outros quartos, hall, cozinha, serviço, etc. Eu vou considerar área, perímetro em função delas. Eu consulto a tabela e determino o número de pontos. Para quê? Ponto de iluminação, né? Aí eu vou determinar quais são as potências para cada ponto previsto, se é lâmpada de LED, se é lâmpada fluorescente, incandescente, se eu for estar utilizando lâmpada já obsoleta. E aí eu vou ter a potência total, né? Para as TOGs, as tomadas de uso geral, eu vou considerar o número de pontos, a potência unitária prevista, com folga naturalmente, para cada tomada, e a potência total. As TOEs, cada aparelho, por exemplo, um ar-condicionado, um aquecedor na sala. No quarto, cada ar-condicionado, banheiro posso ter chuveiro, e a potência, certo? De forma que a gente vai ter o total para cada tipo de circuito. A gente tem aqui algumas potências típicas de aparelhos elétricos, certo? Aquecedores, ferro de passar roupa, freezer, liquidificador, Estamos aqui com as nossas potências. A gente tem outra tabela aqui para determinação de potências típicas para alguns equipamentos. Os condutores, eles vão ser dimensionados em função da corrente que vai estar passando. E essa corrente a gente descobre em função da potência de cada circuito. A potência de cada circuito é a potência total de iluminação, de tomadas, etc. Né? Então a gente tem uma fiação mínima para os circuitos de alimentação de 1,5 mm² e fiação mínima para os circuitos de tomada de 2,5. Mas de acordo com a corrente que vai estar passando para cada condutor, a gente tem fio de 1,5, aceita no máximo 17,5 amperes, 2,5 e 24 amperes e assim por diante, certo? Então a gente tem, por exemplo, a previsão para tomadas de uso geral é até 1.500 watts até 2.000, digamos assim. Se eu considerar uma instalação com 2.000 watts sendo previstos para utilizar numa tomada, então a gente vai ter o que? A corrente a gente pode extrair em função da potência e tensão. P, potência igual a tensão V vezes I. P igual a VI. Então, I igual a P sobre V. Então, se eu tenho a potência de 2.000 watts e a tensão é 220 volts, eu vou ter uma corrente de aproximadamente 9 amperes. Então, para um aparelho de 2.000 watts, eu vou exigir da fiação 9 amperes. Ou seja, com a fiação de 2,5 a gente tem uma segurança interessante para utilizar, certo? Os nossos equipamentos. Mas a gente tem um limite de corrente para cada bitola de fio. A gente vê aqui um exemplo de dimensionamento de disjuntor. O disjuntor então é aquele nosso interruptor de segurança que vai desarmar em caso de sobrecarga. Então vamos considerar o seguinte: se eu tenho um circuito de iluminação com 12 pontos de luz de 100 watts, lâmpadas antigas, 4 pontos de luz de 60 e 5 de 40. Total de potência de iluminação 1640 watts. A gente considera o seguinte, que a corrente que vai estar sendo admitida pelo disjuntor máxima vai ter que ser maior ou igual à corrente do circuito efetiva e menor do que a corrente que o fio admite, certo? Então, primeiro a gente descobre a corrente do circuito, Então a gente tem a tensão e a potência, a gente descobre a corrente. Depois a gente vai descobrir a corrente do disjuntor, certo? Que vai ser, de acordo com a norma, nós vamos considerar que a corrente do circuito vai ser para a iluminação equivalente a 70% da corrente do disjuntor, ou seja, o disjuntor
admite uma corrente maior do que a carga mesmo efetiva, certo? Mas admite 30% a mais só. E para tomadas só 20%. Por que tem que ser um pouquinho maior? Porque ele só vai desarmar em caso de sobrecarga. Se eu determinar a corrente do meu disjuntor abaixo da corrente que vai ser utilizada, tipicamente, o disjuntor vai estar desarmando toda hora, né? E não vai ser interessante. Depois a gente descobre a corrente do fio. Então, para um caso aqui, né, específico, nós temos a potência 1640 watts. A corrente, nesse caso, vai ser a potência do circuito sobre a tensão, me dá 7,45 amperes. Para achar a corrente do disjuntor, nós vamos ver o seguinte: o circuito tem que ser menor do que 70%, menor ou igual do que 70% da capacidade do disjuntor. Se eu for considerar um disjuntor de 10 amperes, ou seja, atingiu 10 amperes, ele desarma. Então, 0,7, que é 70%, né, de 10 amperes, vai me dar 7 amperes. Nesse caso, 70% da corrente do disjuntor me dá 7,45, ou seja, não satisfaz a norma. Apesar da corrente do circuito ser menor do que a corrente do meu disjuntor, a gente vai ter que a corrente do circuito nessa situação aqui vai ser superior a 70% da capacidade do disjuntor, então não satisfaz. Se a gente for considerar o próximo disjuntor disponível no mercado, que é o de 15 amperes, nós vamos ter que, por esse cálculo, 70% dessa corrente do disjuntor me dá 10,5 amperes. Significa que está acima da corrente do circuito, então está ok. O fio de 1,5 conduz mais do que 15 amperes? Lá da tabela a gente sabe que sim, ele admite mais de 17 amperes, então está ok. Para o nosso circuito de iluminação, a gente pode considerar uma fiação de 1,5 milímetros quadrados, certo? E um disjuntor de 15 amperes para estar utilizando as nossas lâmpadas. Naturalmente, na prática, como a gente tem lâmpadas mais econômicas do que essas aqui hoje em dia, então é mais comum a gente utilizar disjuntor de 10 amperes mesmo assim, porque a corrente vai ser menor, né? A gente vai ter uma potência bem menor, então a gente usa fio de 1,5 sim, mais um disjuntor de 10 normalmente, tá? Se eu tiver naturalmente, mesmo para lâmpadas de LED, uma quantidade que vai me dar uma potência como essa aqui, tá? Então naturalmente eu tenho que fazer o cálculo e dimensionar adequadamente. Então a gente tem também, olha só, dimensionamento para os eletrodutos em função da bitola de cada fio, a grossura, né, de cada fio, e o número de condutores número de condutores de fios que nós vamos passar por cada eletroduto. Então, um eletroduto com dois fios de 1,5, eu vou precisar prever um diâmetro de 16 milímetros. Com até 7 fios de 1,5 passando por ele, eu posso usar ainda o de 16. Acima disso eu vou ter que usar o de 20, senão vai ficar apertado. Se eu considerar uma fiação com, por exemplo, 16 milímetros quadrados, uma fiação bem grossa, então eu já vou ter que considerar um eletroduto de 20 milímetros de diâmetro se eu já tiver dois condutores. 3 eu vou ter que ter 25 e assim por diante. Para fiações bem mais grossas, fiações comerciais, de instalações de altíssima potência, a gente vai ter que considerar outros tipos de eletrodutos também. Então, o mais comum nessa faixa aqui, até 16 milímetros quadrados para uma instalação residencial. Então, a gente tem o padrão para instalação subterrânea, certo? Então, para carga em quilowatts, número de fases e fios, a proteção, tá? Então a gente vai ter esse dimensionamento dos condutores e dos eletrodutos. Nesse caso, os eletrodutos estão aqui dimensionados em polegadas. Para a simbologia, o que nós temos? Certo? A gente tem o eletroduto, ele é assim, representado só por uma linha contínua se ele está embutido num teto ou parede. Se ele está no piso, ele é tracejado, traço grosso, certo? Se eu tenho linha de telefone ou internet, a gente tem no teto com uma linha mais fraquinha, e se eu tenho no piso, a gente tem linha tracinho fina. Tubulações para circuitos auxiliares, como campainhas, sistema de segurança, som, qualquer outra coisa nesse sentido, interfone, a gente tem esse traço 3 pontinhos fino. Para todas as dimensões em milímetros, a gente indica a seção, certo? A não ser que seja o fio de 15 milímetros quadrados de bitola. Então a gente tem aqui. Quando a gente representa na planta, nós temos um diagrama unifilar, ou seja, eu tenho o eletroduto como uma linha
e cada tracinho com uma forma diferente vai indicar o fio que está passando. Então aqui eu tenho um fio fase, tá, passando no eletroduto se eu tivesse esse tracinho cortando, certo? Cada traço representa um condutor, né? Então, para a fase a gente precisa indicar a seção, número de condutores no circuito e a seção do condutor se não for 1,5 milímetros quadrados. Então eu tenho o que? Eu tenho um tracinho que indica uma fase, esse L invertido indica que tem um neutro passando no eletroduto, o retorno é um tracinho pequeno e o terra um traço em forma de T. A gente tem eletroduto que sobe, eletroduto que desce, eletroduto que passa descendo, passa subindo. O que acontece, pessoal? Aqui a gente tem quando nós temos mais de um pavimento na planta. Então a gente tem o eletroduto que, digamos, aparece na planta, que vem de outro nível de cota. Aqui quando ele passa para outro nível de cota, eu voltei em outra planta. E aqui quando eu tenho a representação dele continuando, depois de estar mudando de nível. Tá? Tanto indo para outra, descendo, né, para outro nível ou subindo. Bom, a gente tem quadro de distribuição, quadro parcial de força e luz aparente, ou seja, ele é todo preenchido e todo fora da parede. Quadro parcial de força e luz embutido, quadro geral de força e luz aparente, tá? Eu tenho metade dele preenchido, ele é todo fora da parede. Quadro de geral de força e luz embutido, ele é meio preenchido e embutido na parede. Caixa de telefones é só tracejado e caixa para medidor a gente tem tipicamente essa legenda aqui, certo? O que acontece? Qual a diferença entre quadro parcial e quadro geral? A gente pode precisar numa edificação de ter um quadro geral de distribuição de disjuntores e a gente pode precisar de outros quadros auxiliares com mais disjuntores para distribuir o nosso circuito, tipicamente em pavimentos diferentes, certo? A gente indica as cargas de energia em watts, não de luz, né? Essas cargas de potência tá em watts ou quilowatts. A gente tem os interruptores são indicados por essas pequenas circunferências com um comando, ou seja, uma letrinha que indica a seção, tá? Ou o ponto comandado. Então, se eu tenho um interruptor só, que aciona só uma lâmpada, é o comando A, por exemplo. Pode ser B, pode ser C, mas é só uma letra. Se eu tenho um comando com duas teclas, ou seja, eu estou comandando duas seções, A e B. Se eu tenho três teclas, eu tenho A, B e C, certo? E a gente pode ter interruptor paralelo ou three-way, que é esse preenchido completamente com a seção correspondente. E o four-way seria quando a gente tem mais de dois pontos para acionar ou desacionar uma seção, tá? Então a gente tem essa circunferência preenchida pela metade da seção. Para luminárias, a gente tem também uma circunferência, só que ela é um pouquinho maior, e a gente precisa indicar para ponto de luz incandescente ou LED, né? A gente tem o número de lâmpadas aqui, né? A potência de cada lâmpada, a seção comandada e o circuito utilizado. Para a arandela, a única diferença que eu tenho esse tracinho é que é uma marcação como se fosse a parede, para indicar que é uma lâmpada que vai ser fixada na parede. Ponto de luz incandescente no teto, embutido, né? Tipicamente num forro. Então, um ponto de luz único, né? LED ou incandescente ou fluorescente. A gente tem fluorescente do tipo eletrônica, né? A gente tem essa representação. A única diferença dessa aqui é porque eu tenho uma circunferência menor dentro. Ponto de luz fluorescente do tipo bastão, aquelas lâmpadas esticadinhas que a gente tem na sala de aula, por exemplo, ou na cozinha às vezes, a gente tem esse retângulo envolvendo a circunferência. A única diferença. Temos o ponto comandado, número de lâmpadas nessa luminária e a potência individual de cada lâmpada, além do circuito. A arandela, nessa configuração a gente tem só a parede, aqui sendo representada. Fixação embutida no teto, a gente tem uma circunferência adicional em relação a esse símbolo de cima. Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia de emergência. Então a gente tem essa situação aqui com metade na diagonal preenchida achurada e ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia de emergência. A gente tem essa representação. Não precisamos identificar a potência nem número de luminárias, nem mesmo ponto comandado, porque não existe. Ela vai ser acionada em caso de falta de energia com a bateria incorporada. O ponto comandado é uma letra minúscula, certo? E esse número entre dois traços é o circuito, como eu já comentei. A gente indica também a altura da arandela, certo? Quando a gente tiver. Para tomadas, a gente tem um triângulo, tá?
e a gente vai representar o seguinte: um triângulo não preenchido com o circuito entre tracinhos e a potência. Nesse caso, o triângulo não preenchido são tomadas a 30 cm do piso acabado, tomada baixa. Meia preenchida, a gente tem tomada a 1,3 m do piso acabado. Totalmente preenchida é uma tomada alta, 2.000 mm ou 2 metros do piso. Tomada de luz no piso, então a gente tem aqui tomada de luz. Essa aqui é a terminologia da norma antiga, naturalmente uma tomada de energia, não de luz, para não confundir com iluminação. Isso aqui é uma tomada para ligar um notebook, ligar um carregador de celular. Aqui o triângulo invertido, certo? A gente tem saída para telefone externo na parede, ou internet, saída para telefone externo a uma altura H e saída para telefone interno na parede. Saída para telefone externo no piso e interno no piso, temos essas representações também. A gente tem um exemplo aqui da norma de instalação de projeto elétrico. Então a gente tem compartimento com vários pontos de iluminação, certo? No caso, embutidos, né? Sistema até de som aqui, tá? Ambiente. E os nossos eletrodutos com as respectivas indicações de cada condutor que está passando por dentro, certo? Com o circuito, tá? Com a bitola quando existe, tá? A gente tem os diagramas multifilar e unifilar. Vamos ver essa definição. Se eu tenho uma lâmpada acionada por interruptor, certo? Eu tenho uma representação multifilar, que é aquela representação que eu deixo o condutor explícito aparecendo no meu desenho. Então eu tenho um fio, está realmente representado o fio aqui, o neutro, certo? Eu tenho sempre essa representação do L, né, para indicar que é o fio neutro. Conectei na lâmpada. O outro ponto da lâmpada eu vou estar conectando com um outro fio que vai ser chamado retorno, mas ele vai estar conectando em um lado do meu interruptor. Do outro lado eu aparafuso o meu fio aqui conectando o fase, que é esse tracinho aqui. Então, quando eu fecho o contato, essa chapinha junta aqui os dois pontos de contato, eu faço com que a corrente passe daqui desse ponto para cá e circule pelo retorno, venha pelo retorno nessa direção e acabe dissipando energia elétrica, energia luminosa e calor. Daí a gente tem esse fluxo de elétrons e vai retornar pelo neutro, certo? Vai seguir pelo neutro. Então essa é uma ligação típica multifilar. Tem vários fios aqui sendo representados explicitamente. Nós temos a representação unifilar, que me dá uma outra condição. Eu tenho o quê? A minha lâmpada está sendo indicada por essa circunferência. Aqui eu tenho a potência em watts, o circuito utilizado e o comando identificado pela letra P. Esse interruptor está sendo indicado por uma bolinha só. Eu tenho uma linha que representa o eletroduto que chega na minha luminária. Tem um outro eletroduto que vem aqui conectar com o interruptor, certo? O que acontece? No próprio eletroduto eu vou indicar só os fios que passam por aqui. Então vem lá do quadro de disjuntores uma fase, um neutro e um terra. Indica o circuito aqui da fase. O que acontece? O neutro é conectado na lâmpada e morre aqui. O terra também é conectado na carcaça da lâmpada para dissipar qualquer corrente anormal, certo? E morre aqui também. O fase passa direto. O fase vem aqui, passa lá por cima na lâmpada, desce pela parede e vem terminar aqui no interruptor. Quando ele chega no interruptor é como se eu estivesse aqui. Eu ligo num lado do interruptor. Depois eu volto pelo outro lado com retorno e ligo lá no segundo ponto da lâmpada. O que acontece? Nesse eletroduto eu fiz uma linha de chamada aqui, tá? Não é outro eletroduto, né? É só uma linha de chamada. Eu tenho o quê? Eu tenho um fase e tenho um retorno, ou seja, o fase passou direto, esse número 1 aqui passou direto, conectou em um lado do interruptor com o comando P. Podia ser A, B, C, tanto faz. Se eu tiver C aqui, eu vou ter C ali também. Do outro lado eu tenho a fiação conectada, né? Do retorno P, tá? Por esse retorno P aqui também, voltando e conectando o outro lado da lâmpada. Quando eu aciono o meu comando, como se eu acionasse aqui, eu botei então, a minha fase veio até aqui, certo? No interruptor, mas aí eu vou voltar com o retorno e vou causar o curto na lâmpada, ou seja, tenho a circulação de corrente vindo pelo fase, né? Alimento a minha lâmpada e continua a circulação pelo neutro, certo? A única diferença, além da forma de representação do esquema multifilar e unifilar, é que no multifilar também a gente não representa de forma realista.
tá? Como é que a gente faz a instalação numa edificação? Tipicamente a gente tem os fios todos vindo no mesmo eletroduto. Então tem o neutro, fase e terra aqui, certo? Terra não está aqui também. Eu teria o que? O neutro e terra ligando aqui diretamente, e o fase passa direto lá por cima no teto. Vem por aqui também, eu teria dois fios aqui feitos, né? Ligo o fase aqui e o retorno volta, né? Lá para cima, certo? Aqui a gente fez de uma forma mais simplificada, o fase veio só por aqui mesmo, tá? Para a gente visualizar bem. Mas aqui a gente tem uma representação mais realista com o que a gente faz mesmo. A gente tem esse eletroduto com os três fios, neutro e terra morrem na lâmpada, tá? Conecta aqui e o fase passa direto, desce e vai até ali na parede no interruptor. Da saída do interruptor a gente volta com retorno e conecta, certo? Nós podemos ter, aqui é o interruptor de duas seções. Como é que seria? Eu tenho dois pontos para ser comandados, então eu vou ter o interruptor com dois comandos, um para cada lâmpada. No diagrama multifilar a gente tem o que? O neutro vem e liga diretamente cada lâmpada. Eu vou ligar o fase aqui nesses dois pontos de entrada do interruptor. Para uma saída desse interruptor que está associado a essa teclinha de cima, eu tenho a continuação do fase que é chamado retorno a partir de agora, que é o retorno A e vai ligar a lâmpada A. Do outro ponto, que tem outra teclinha, eu tenho o retorno B, que é a continuação do fase pro ponto B. De forma que quando eu aciono aqui a tecla A, eu ligo a lâmpada A. Quando eu aciono a tecla B, eu ligo o ponto B. Como é que nós fazemos a representação unifilar aqui? Eu tenho os dois pontos de energia, tá? Aqui a gente também tem uma circunferência, como é representado no computador. Eu tenho duas circunferências que representam as duas luminárias, né? Então eu tenho duas lâmpadas de 60, o circuito de iluminação é 1, é o número 1 para cada um, e eu tenho o comando A e o comando B para cada lâmpada. Então, vem do medidor o que? No eletroduto, termina aqui nessa caixinha que tem a luminária embaixo, também sai e vai para outra caixinha que tem outro luminário, outro ponto do teto. Quando eu chego com os três fios que vem lá da caixa de disjuntores, fase, neutro e terra, tá, do circuito 1, alimentei aqui a minha luminária, mas o neutro, tá, o neutro vai morrer aqui e o terra morre aqui. Mas eu vou fazer uma ligação para continuar com o neutro, né, vindo até a próxima lâmpada. Então eu tenho o neutro e terra também chegando até aqui. Tudo bem. Mas aí é o seguinte, o fase, que é esse tracinho número 1, aqui, ele passa direto por aqui, ele nem vai para cá. Mas, professor, não tem que chegar até aqui? Não. Tá? O fase passa direto. Ele vai descer pelo eletroduto e vai morrer lá no interruptor. É isso aqui, né? O fase nem chega lá. Morreu no interruptor, aí a saída do interruptor eu vou ter o retorno A e o retorno B. Então aqui nesse eletroduto eu tenho o fase passando direto indo até lá. Depois eu tenho mais dois fios, o retorno A e o retorno B. O retorno A volta, né, a partir da tecla A e aciona, ó, vem para cá, passa direto aqui, passa por esse eletroduto, tá ele aqui, junto com o neutro e terra que vai alimentar aqui esse nosso ponto A e faz o acionamento do ponto A, da lâmpada A. E o retorno B sai aqui da minha tecla B, sobe por aqui, ele está aqui também, mas aí ele vem só até aqui, ele não vai para cá, não faz sentido porque ele só vai acomodar o B, né? Então na hora que eu aperto a teclinha A, eu aciono essa aqui, não tem nada a ver com essa. Quando eu aperto a tecla B, eu aciono essa aqui. O interruptor three-way, a gente tem o seguinte, nós temos uma lâmpada comandada por dois interruptores. Tipicamente a gente pode chegar numa sala, próximo da porta de entrada a gente tem um interruptor, e lá no corredor, para chegar em outro lugar, a gente tem outro interruptor. Então eu posso ligar minha lâmpada assim que eu chego. Quando eu já estou indo lá para outro lugar, para o quarto, para outro ambiente, eu vou, na saída da sala, desligar a lâmpada com outro interruptor, a mesma lâmpada, né? Um conjunto de lâmpadas. Eu tenho no diagrama multifilar essa representação. Tem um neutro que vai até a lâmpada e morre. Eu tenho fase que vai ser conectado em duas entradas de um interruptor aqui, certo? E tem que ter uma tecla e duas conexões, tá? Uma conexão de entrada só, no caso, né? E duas saídas. Então esse interruptor ou ele está conectando para essa saída ou está conectando para essa saída, certo? Eu tenho um outro interruptor que tem duas entradas e uma saída. Naturalmente a gente tem sempre duas entradas e duas saídas. A gente só liga a fase aqui
nessa entrada e faz um jumper, né? Ou seja, uma conexão em ponte aqui para conectar o fase nas duas entradas. E tem as duas saídas. É um interruptor de 2 polos que a gente chama. O outro interruptor é o mesmo, tem 2 entradas e 2 saídas, só que eu vou estar ligando junto as 2 saídas aqui para um fio só. Aí tem as 2 entradas independentes. Então, eu aciono meu interruptor numa posição, ele liga esse fio com esse. Na outra posição, ele vai ligar esse fio com esse. E aí vem um fio de retorno até aqui. Com essa configuração, o que acontece? Se eu ligo meu interruptor aqui, nessa posição, certo? Eu vou deixar com que o fase fique conectado com esse retorno daqui. Tem 2 fios, né? Junto aqui paralelos. Tem esse primeiro retorno. Então, eu vou fazer com que a corrente venha até aqui. Opa, mas aqui ela morre, né? Então eu não vou ter continuidade para cá e eu não vou acender minha lâmpada. Se eu não mexo nesse interruptor, né? Ele está nessa posição aqui para baixo. Se eu aperto para baixo minha tecla e faço continuidade aqui, então eu faço com que a corrente passe por aqui, volta para cá e passa pelo retorno e faz circular na lâmpada acendendo. Tá bom, agora está para baixo, né? Vamos supor que esteja para baixo aqui, certo? Não mexo nesse. Se eu apertar para cima aqui, o que vai acontecer? Estava para baixo, passando a corrente, mas na hora que eu aperto para cima, eu vou estar interrompendo aqui, porque ele vai estar ligado para cima, né? Então ele veio por aqui, mas morreu aqui, né? E aí eu desligo a minha lâmpada. Então, independente da posição de cada um, eu vou ter sempre uma condição de posição que vai em cada um desses interruptores ligar a minha lâmpada. No diagrama unifilar, nós temos a seguinte configuração. Tem meu ponto de luz no teto, chega nele lá da caixa de disjuntores o fase, neutro e terra. Circuito 1. Uma lâmpada de 60, ponto comandado é P também, e eu tenho circuito 1. Eu tenho o que? Eu tenho esse ponto aqui. Que ponto é esse aqui? Tá, esse aqui, esse primeiro. Esse aqui é o outro ponto lá perto do corredor, ponto 2, digamos. E eu vou ter o seguinte, ó, 3 fios vêm aqui. Neutro e terra morrem aqui. Né? O neutro e o terra supostamente morrem aqui. O fase vai para onde? O fase passa direto, vem para cá para o primeiro comando, que é exatamente esse comando aqui, certo? Então, tipicamente a gente tem o fase, neutro e terra vindo por aqui, né? Que é simplificado. O fase e o neutro e terra morrem aqui e o fase vem por aqui, né? Passa por todo mundo e chega até o interruptor 1, que é o que está acontecendo aqui. Aqui a gente vai simplificar para não complicar o entendimento, né? Então, fase veio até aqui. Entrou no interruptor, como está aqui, e eu tenho 2 saídas desse interruptor, 2 retornos. Então eu tenho 2 tracinhos do comando P, ou seja, eu tenho um fio fase indo e 2 fios de retorno voltando, como está aqui. Esses 2 fios, o que acontece? Olha, eu venho com esses 2 fios e passo direto aqui, certo? Lá por cima. Por que, professor? Tem que passar lá por cima, tá? Nesse caso aqui, tá, a gente está fazendo um three-way aproveitando o caminho do eletroduto. Claro que eu posso ter um three-way que eu vou conectar direto um eletroduto entre os 2 comandos, mas vamos pensar por aqui, por enquanto. Então eu tenho volta para cá, 2 retornos, mas passa direto. Então esses 2 que estavam aqui, eles estão aqui também. Passou aqui, que é exatamente essa representação, de um interruptor para outro, não importa por onde passa. Veio por aqui e conectou o outro interruptor. Desse interruptor 2, que é esse aqui, eu saio com mais um retorno, esse cara aqui. Então eu tenho um terceiro retorno, por isso tem 3 tracinhos aqui, que vem conectar a minha lâmpada, e aí quando eu ligar aqui ou aqui, eu tenho a minha lâmpada ligando. Um raciocínio semelhante a gente tem para o diagrama do interruptor four-way. Então a gente só vai estar adicionando mais teclas, tá? Aqui eu não vou estar detalhando mais, certo? É o mesmo raciocínio. Bom, a gente tem tomadas, é mais fácil de entender. No esquema multifilar a gente tem os 3 fios aqui explicitamente representados. Eu tenho fase ligando nesse polo da minha pontinha aqui para conectar na tomada, o neutro e o terra. No diagrama unifilar a gente tem a tomada representada tipicamente por um triângulo. Simplificadamente, né, a gente tem no eletroduto vindo um fase circuito 6, o neutro e o terra, simplesmente assim. Bom, para atividade em sala a gente vai ter
o projeto elétrico da planta baixa. Então a gente vai ter uma folha com a planta baixa já feita e vocês vão fazer o projeto elétrico em cima dela. E a gente vai ter a folha com simbologia e vocês vão precisar fazer o quadro de cargas e o memorial descritivo, que também está lá no PDF já ok para a gente estar representando. Tá, pessoal? Então, em termos de teoria é isso que tinha para apresentar. Tá? A gente vai partir agora para o desenvolvimento do nosso projeto. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima aula.